Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Como eu falei para vocês, esse mês de outubro, que nós estamos hoje no dia 24, nós estamos gravando uma série de aulas sobre a Reforma Protestante, até para trazer um pano de fundo sobre a Reforma Protestante, e aulas que muitas delas são gravadas, outras são ao vivo, trazendo a você o conteúdo sobre a Reforma Protestante. Querendo lembrar a você também que você é o meu convidado a estar sempre, sempre, sempre participando das nossas publicações ativamente, dando like, compartilhando conteúdo, fazendo o seu comentário. O nosso canal tem crescido bastante, tem alcançado muitas pessoas, tem se tornado uma referência dentro desse diálogo, vamos dizer assim, transdisciplinar, teologia e outras ciências, e isso tem sido bastante acrescentador para todos vocês. Mas querendo lembrar também que, se você quiser adquirir os meus livros, eu tenho uma quantidade expressiva de livros que estão disponibilizando conteúdo extraordinário na área da teologia sistemática, teologia bíblica, teologia exegética, e você, claro, poderá adquirir esse material entrando em contato comigo pelo número 62, tá? Escreve aí 62 981 09 1777, 62 981 09 1777, além de você também poder ter a oportunidade, se quiser, de fazer um curso extraordinário em diversas áreas da teologia, como hermenêutica, escatologia, oratória e retórica, grego, exegese, hebraico, exegese. Então, automaticamente, são cursos dentro dessa área que nós estamos provendo, além de, na filosofia, temos o curso de hermenêutica filosófica. Então, você pode entrar em contato comigo também para esta oportunidade pelo 62 981 09 1777, além de lembrar a você que também presto mentoria acadêmica, e se você precisa dessa mentoria, desse apoio, dessa ajuda acadêmica, entre em contato comigo pelo 62 981 09 1777. Vamos, então, ao conteúdo, à aula extraordinária que temos para você nesse dia de hoje. Hoje irei falar sobre o período que podemos contextualizar da controvérsia das indulgências, que, claro, Lutero vai ter com Tetzel, até o ser estabelecido e também automaticamente ocorrer ali a Reforma Protestante em outubro de 1517, com as 95 teses sendo pregadas, né, ali na porta da capela do castelo de Wittenberg, certo? Então, esta é uma aula muito especial. Lutero ele vai ficar, como nós vimos na aula anterior, horrorizado ao ver as pessoas sendo manipuladas, seduzidas a até atravessar uma fronteira para o ducado da Saxônia, para ali serem, então, saqueadas do seu dinheiro e persuadidas, tá, a comprar as indulgências que Tetzel estava os persuadindo. Com certeza, então, Lutero, preocupado com essa circunstância, com essa situação, com essa forma abusiva, grosseira, com que Tetzel apregoava as indulgências papais, ele também se preocupava com a exploração econômica, tá? E aí ele vai fazer menção, inclusive, a isso, às explícitas questões de usurpação e corrupção e até, vamos dizer assim, exploração da economia do povo, da condição financeira do povo,
explorando financeiramente até, inclusive, os seus próprios conterrâneos. Tá? Então, havia um ressentimento dentro da Alemanha que de tanto dinheiro que estivesse sendo enviado para a Itália para sustentar todo esse luxo, para sustentar toda essa condição, e automaticamente isso tudo vai ser um fator motivacional para a tomada de decisão de Lutero na construção e na formulação, não só teológica, mas também, podemos dizer assim, até sociológica e política, certo? Uma política eclesiológica, eclesiástica de Lutero para a sua proposta de não somente promulgar ali as 95 teses, mas como também convocar o povo para um debate que ia ser o debate de Eltenberg, que iria ocorrer em 1518. Então, automaticamente, os ermitãos agostinianos e a própria ordem de Lutero, que já estavam bastante agitados, decidiram tomar essa, vamos assim, proposta e se sentiram realmente incitados e se propuseram a debater com Lutero, propondo ali, vamos dizer assim, uma contraposição a Lutero, vindo a propor 40 teses para confrontar as 95 de Lutero. Os eventos em Heidelberg, eles oferecem para a reforma protestante um vislumbre inicial de uma importância significativa até para se compreender as controvérsias das indulgências, que se tornaram não só um fator de uma doutrinação teológica e de um posicionamento teológico, de uma resistência teológica e refutação às arbitrariedades da Igreja que Lutero irá fazer, mas também Lutero abraça uma interpretação intensamente agostiniana de Paulo para ele poder construir a sua teologia e assim fazer com que seja mantido a sua posição e seja mantida a sua decisão de refutar, de desfazer, de desconstruir todas as arbitrariedades da Igreja. As 40 teses e esses sentimentos incandescentes, anti-escolásticos e anti-aristotélicos de Lutero fizeram que uma antipatia viesse a ser promulgada, viesse a ser manifestada, concernente até à própria educação nominalista, dentro de uma situação, dentro de uma circunstância que vai chegar à própria efetivação e à conclusão de que a própria escolástica, de que a própria circunstância, de que a própria situação de Lutero vai levar ele a manter ali uma oportunização de uma reconstrução teológica e até de uma reconstrução didático-pedagógica de toda a sociedade, tá? Então, o Papa Leão X, que fica sabendo das teses de Lutero e conclui inicialmente que Lutero não passava de um monge bêbado que estava mudando a ideia, que estava querendo se manter totalmente contrário às posições da Igreja e se rebelar. Então, essa ideia vai se tornar uma forma, um meio de o Papa Leão X influenciar e motivar todas as estruturas para se voltarem contra Lutero. Contudo, os 3 meses que se passaram fizeram com que o Lutero continuasse persistindo com a sua proposta e continuasse a se manter ativo na sua visão e na sua promulgação das 95 teses. Então, o Papa vai pedir a Prieiras, tá? Que seria o Silvestro Massolini, que é um teólogo
da Casa Pontífice e também que era um professor dominicano de teologia, que viesse a ficar responsável por investigar este caso. E aí Prieiras vai concluir que Lutero realmente havia cruzado a fronteira da heresia ao escrever um diálogo contra ele próprio, achando, assim, vamos dizer, que isso poria fim ao problema alemão. E aí Lutero, que era mais ousado do que todos haviam pensado, e vai escrever uma resposta no início de agosto, inclusive, do ano de 1518, vai chamar e vai convocar para o diálogo e para um debate a Prieiras e vai o denominar de um teólogo arrogante e também totalmente contraditório. E aí Lutero e Prieiras vão começar a debater e escrever as suas réplicas nesse debate, um acusando o outro e um confrontando o outro, resultando numa dialética bastante acirrada. E o Papa Leão vai perder a paciência. E aí, no dia 7 de agosto, ele vai ordenar que Lutero venha até Roma, dentro de 60 dias, para se retratar das suas heresias escritas e promulgadas nas 95 teses. E, além disso, também o Papa vai demandar que o próprio eleitor Frederico viesse a prender e entregar esse segundo Papa, filho do diabo, ao núncio apostólico papal, que no caso, foi indicado pelo Papa, que nesse caso era Frederico. Tá? Uma outra questão também a colocar aqui é que outro dominicano, que é o cardeal Caetano Tomaso de Vil, que na dieta, inclusive, de Augsburgo, ele vai ser o grande, vamos assim, mentoreador dessa e até condutor desta controvérsia e dessa automaticamente dieta, ele vai usar essa abordagem para confrontar totalmente Lutero. Então, Caetano vai tentar e forçar Staupitz a pressionar Lutero a se retratar. E Staupitz, secretamente, vai liberar Lutero da sua obediência monástica, de modo que ele não mais represente a ordem agostiniana. E aí, frustrado, irado, Caetano vai descrever Lutero como uma besta alemã de olhos fundos e cheia de estranhas especulações. Temendo a retaliação, Lutero, então, vai fugir da cidade e, logo depois, em novembro, ele vai fazer um apelo formal e a um concílio geral para resolver toda essa disputa. Então, essa circunstância toda vai ser um pano de fundo de toda uma perseguição, um desencadear de perseguição que vai ser motivado e vai surgir agora e vai ser estimulado, incentivado, proposto pelo Papa Leão contra todas as estruturas e propostas dos reformadores, aqueles que estavam associados com Lutero, contra a Igreja Católica, e automaticamente aí começa a perseguição, aí começa uma batalha árdua contra Martinho Lutero, tá? E aí a última tentativa papal de persuadir Lutero a se retratar de seus pontos de vista vai levar o Papa a enviar o seu próprio núncio, que seria um embaixador da Igreja, e o tesoureiro também da Igreja, o Gal von Milteste, para encontrar com Lutero. Em vez até de confrontar Lutero, o Milteste vai empregar uma estratégia indireta. E aí, no seu encontro, no dia 6 de janeiro de 1519, esse núncio papal vai expressar uma empatia por Lutero e colocar a culpa da controvérsia das indulgências aos pés
de Tetzel, que era, vamos dizer assim, o mentor de Lutero e o responsável perante a igreja por Lutero, e vai levar ele a implorar que Lutero não destruísse a unidade da igreja. O Tetzel implorar para Lutero não destruir a unidade da igreja, e o Miltitz vai concordar que acusações contra Lutero deveriam ser resolvidas na Alemanha por um bispo alemão e não em Roma. E aí Lutero, por sua vez, vai concordar com ele e vai pedir perdão ao Papa para defender a unidade da igreja. Por sua vez, acabaria concordando. Eles pensaram, ora, Lutero, por sua vez, vai concordar, pedir perdão ao Papa e defender a unidade da igreja. Mas numa carta datada de 3 de março de 1519, Lutero reconhece humildemente a autoridade do Papa e afirma que ele jamais tentara minar a autoridade da Igreja Romana, embora ele ainda expressasse uma preocupação com a venda das indulgências. Mas, na verdade, essa se torna uma estratégia política e uma estratégia até de manter ali uma passividade para depois saber como conduzir a sua confrontação e a sua resistência para promulgar não só a reforma protestante, mas estabelecê-la definitivamente. Então, essa foi uma estratégia montada, arquitetada com Lutero para manter ali uma paz aparente com a igreja, para manter ali uma paz aparente para poder dar continuidade aos seus projetos de reforma protestante e depois também encabeçar, mais à frente, no ano de 1519, o debate de Leipzig, tá? De Leipzig. Muito bem, então, como nós vamos dividir em partes dessas aulas, hoje nós falamos só do nascimento, né, das perseguições e de como Lutero vai equilibrando, mantendo-se na Berlinda e administrando essas perseguições e administrando até a sua efetivação da sua proposta de reforma perante uma dimensão de perseguições e retaliações que começa a enfrentar. Tá? Então, uma aula mais para você conhecer como é que Lutero administrou todas as perseguições e retaliações que vieram contra ele nessa resistência que ele levanta contra a igreja e automaticamente vai a igreja, através do Papa, do Núncio e de toda a sua estrutura papal, vir a confrontar, até, vamos dizer assim, perseguir e tentar dissuadir Lutero das suas decisões e das suas promulgações e das suas teses, mas Lutero vai ter um meio, vai usar uma estratégia de uma falsa reconciliação e uma falsa paz para poder, assim, construir uma estratégia de manutenção da sua proposta para, no momento certo, dar o seu contra-ataque e automaticamente efetivar de uma forma, já, vamos dizer assim, muito mais estruturada, muito mais alicerçada, muito mais ampla a sua proposta de reforma protestante. Ok? Então, essa foi já a nossa quarta ou quinta aula sobre reforma, e teremos outras aulas, né, durante a semana que vem, com aulas até ao vivo, para trazer a você uma maior visibilidade histórica e conhecimento histórico da reforma protestante. Obrigado, até a próxima oportunidade.